O protocolo, para mim, Nardinho, eu acho o seguinte. Foi criado porque aquilo ali está claro que foi impedido. Então ele levanta a bandeira na hora aqui. Chama a atenção do árbitro. Criaram uma bengala pro árbitro. E pro assistente. E o árbitro agora começou a ficar dependente dessa bengala para andar. Galvão Bueno e Luxemburgo comentaram a atuação da arbitragem no jogo do Corinthians e Vasco, após 2 gols do Memphis Depay que não foram validados. O craque ficou revoltado e Galvão Bueno e Vanderlei comentaram a grande atuação do time do Corinthians, que venceu o Vasco por 3-0, podendo ter sido 5-0 se não fosse os 2 gols invalidados pela arbitragem. Veja a opinião do Galvão Bueno e Vanderlei, que comentou a arbitragem. Criaram uma bengala pro árbitro. E pro assistente. E o árbitro agora começou a ficar dependente dessa bengala para andar. Então ele já faz, eu vou marcar nada, porque se eu marcar e depois eu tiver errado, vai sobrar para mim. Então ele fica lá passeando assim, com cara de bobo, olhando de um lado pro outro. Aí se alguém fala, ele faz assim. Aqui. Aí o outro olha e faz. Aqui. Aí alguém fala pra ele faz. Mas aí ele vai lá ver. Aí tem 10 minutos para discutir. E, gente. Desculpa, essa coisa tem que ser o seguinte: tá bem claro o seguinte, que a chegada do VAR, ela não pode interferir naquelas coisas que não pertencem a ele. Tá? Então o bandeirinha viu que foi impedimento, tá claro, ele levanta a bandeira. É do VAR. Pronto, isso aqui é dele, é do bandeira. Agora aquela que tem dúvida, o VAR chama. Ele não vai levantar a bandeira e vai dizer o seguinte: isso aqui é o VAR que vai decidir. Mas mesmo assim, Luxa, entendeu? Para Nadinho explicar pra gente. O VAR só pode decidir de posicionamento, ele não pode entrar na interpretação do árbitro. Não, esse lance aí, ele precisa recomendar a revisão para o árbitro interpretar se o Yuri Alberto interfere no jogador. Não, mas você está falando de impedimento, estou falando de outra coisa, estou falando da falta, fiz assim no Luxemburgo. Não, sim, claro, ele não pode apitar o jogo, né? Correu com o Luxemburgo, fiz assim nele, ele saiu com a bola. Não. Aí, só se for lance de decisão, aquele que vai definir um gol, alguma coisa que seja perigo. Ele não pode participar da... Isso, da vida. Mas eu não concordo com a postura do Verratti. Por quê? Dentro do futebol existe uma regra estabelecida que o treinador não pode queimar o seu grupo fora da entrevista e o jogador também não pode queimar. Ainda mais uma liderança como o capitão do time, o cara que é uma referência, que tem voz ativa dentro do grupo no vestiário, elas tem que... essas coisas têm que ser resolvidas dentro do vestiário. Não pode ser exposta publicamente, porque agora daí a bagunça continua. Se ela estava do jeito que estava, agora piorou. Porque o capitão da equipe, o líder da equipe vai expor. Meus jogadores tomaram 3. Quando ele faz 2 gols, os atacantes ganharam, foi legal. Agora, quando tomou gol, a culpa é da defesa. Nós perdemos, existe uma coisa dentro do futebol assim. Eu é egoísta. Ou nós perdemos ou nós ganhamos. Nós é a primeira pessoa do plural. Eu entendo dessa forma. E o Memphis, assim, é um jogador muito inteligente, que sabe fazer, mas a falta que aconteceu não teve nada a ver de uma expulsão, mais do que fosse um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Foi uma falta normal de jogo. Às vezes transfere para o árbitro coisas que não pertencem àquele momento ali. Do que você pensa. O que ele pensa é legal, mas tem que entender o que o árbitro pensa. E os gols foram anulados porque tinham que ser anulados. É uma coisa que teve interferência dentro do jogo, que foi uma coisa errada. Então, as 3 atuações, tanto do cartão amarelo no Memphis, como os gols anulados, foram perfeitos pelo árbitro. Foi criado porque aquilo ali está claro que foi impedido. Então ele levanta a bandeira na hora aqui, chama a atenção do árbitro. O protocolo foi criado para que os beneficie no momento mais difícil, que vai ser de uma intervenção do VAR. Então uma coisa para beneficiar a outra. Porque naquele lance ali, levanta a bandeira. Porque quando é fácil, é isso agora, mesmo. quando está com dificuldade, aí sim, você vai chamar o VAR. É só essa questão de E sabe o que aconteceu? Mas falta coragem agora. Eu converso muito com meu amigo Arnaldo César Coelho, claro. Sim, claro. Grande amigo. Criaram uma bengala pro árbitro. Fez um saio bacana de campo, não, Galvão. Você vê a entrevista longa que ele deu. Ele disse que tava contente porque ele fez 2 gols e fez assistência. Ele falou de 2 gols and assist. Ele fez 2 gols, ele fez assistência, mas que ao mesmo tempo ele estava invocado por causa dos gols anulados, por coisas que ele não concorda também, por coisas mínimas que ele não concorda, ali, né? E a questão da pancada que ele tomou, que ele tem que ver depois, que para ele era cartão amarelo, cartão vermelho, falou claramente. Mas parabéns, para da próxima vez fala para ele assim: Memphis, você fala, eu faço assim, eu traduzo. Aí eu faço assim, aí eu traduzo. Ou faz em espanhol. Tá bom, não, mas foi bacana. Foi lindo, foi legal. Olha, vocês dois, tô falando com você, tô falando com a Fernanda. Aqui Fernanda, ela, tá aqui ela aqui. Aparece aí.
vocês trouxeram 2 entrevistas fora dos padrões do futebol. Absolutamente fora dos padrões. Isso faz parte do trabalho. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas ela só fez a primeira pergunta. Ah, ele só fez a primeira pergunta. O Vanderlei sabe muito bem. Quando o Mauro Naves chegava para fazer uma pergunta para ele falava pelo respeito que tinha e o carinho que tinha com o Mauro Naves. Tinha uns caras que ele dizia assim: ah, é isso aí, boa tarde. Tá certo? É assim ou não é? É assim que funciona. Então, é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona. Então vocês conseguiram 2 depoimentos fora dos padrões. O Verratti meteu a boca em todo mundo. E o Depay fez 2 gols, fez 1 assistência e saiu. Uma grande vitória do time do Corinthians, que venceu o time do Vasco, pessoal, por 3-0. Eu vou trazer aqui para vocês uma informação de um caso que tá revoltando o jogador do Corinthians, é Memphis Depay, aonde a CBF ela entrou com uma ação pelo fato dele subir na bola durante o jogo. E assim, segundo a CBF, entendeu que foi uma atitude desrespeitosa do jogador Memphis Depay, que poderia ter feito 3 gols. Durante a entrevista, no jogo de hoje, durante a entrevista, o Memphis Depay, ele se pronunciou. Eu não entendi muito porque foi uma entrevista onde ele falou inglês relacionado ao jogo, mas ele se mostrou muito insatisfeito pelas regras, até porque ele fez 3 gols e por uma invalidação ali da arbitragem dos gols dele, ele acabou fazendo somente um gol que foi validado pela arbitragem e ele poderia ter feito 3. A CBF, ela proibiu uma ação de subir na bola após lance de Memphis Depay na final do Paulistão. Isso aqui houve, querendo ou não, uma revolta muito grande da parte dos jogadores do time do Palmeiras. Houve até um tumulto ali durante a partida. A Confederação Brasileira, no caso a CBF, essa entidade que muitas das vezes, sendo bem sincero, a gente não concorda com certas coisas, ela enviou o quê? Um ofício à comissão de arbitragem, às federações e aos clubes para dar uma advertência aos jogadores que subirem na bola durante a partida. O comunicado ele vem dias depois de Memphis Depay protagonizar o movimento no jogo do título do Corinthians na final do Campeonato Paulista. Bom, o Memphis Depay, talvez quando ele leu essa informação, ele se pronunciou sobre o fato e eu vou trazer aqui para vocês o pronunciamento em texto do Memphis Depay, que ficou revoltado. A gente já percebeu ali durante a entrevista em inglês dele que ele já estava muito insatisfeito. Talvez foi pela essa atitude aqui da CBF que nada a ver, né? Na minha opinião, faz parte do jogo desde que não seja de uma maneira desrespeitosa. Eu acredito que não foi, faz parte do jogo. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, o que você acha sobre isso. Então eu vou ler aqui para vocês a opinião, o pronunciamento do Memphis Depay, que disse: aqui no Brasil, preferem inventar regras para não subir na bola. Acho que quem faz futebol no Brasil está fazendo a coisa errada. Quero ser claro com isso. Futebol não é jogado só com os pés, mas com a mente. Esse pronunciamento foi o pronunciamento do Memphis Depay, que ficou revoltado com esse ofício da CBF proibindo os jogadores de subir na bola. Então, é uma situação bem complicada. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam? Você achou de fato que o fato dele subir ali na bola foi uma atitude desrespeitosa por parte dele? Comenta aqui embaixo. Parabéns ao time do Corinthians, que venceu o time do Vasco por 3-0. Uma grande vitória. Comenta aqui, deixa o like no vídeo. Deus abençoe e até a próxima.